E essa semana a gente teve mais um episódio maravilhoso de Jujutsu Kaisen. Só teve uma pequena partezinha que me incomodou um pouco, mas a gente já chega lá. Então já vai se inscrevendo aqui no canal que toda sexta-feira a gente fala sobre o episódio novo da semana. E o episódio aqui ele começa exatamente no ponto que a gente terminou o episódio passado, com o Megumi expandindo o domínio dele. Então para reagir ao domínio do Megumi, o Reg usa a cesta do Vimioka. Falando nisso, na legenda tava escrito cesto do trançado oco, alguma coisa assim. Só que como eu sou acostumado do mangá falar cesta do Vimioku, provavelmente toda vez que eu me referir a essa técnica, vou falar cesta do Vimioku, beleza? Com a técnica, ela funciona basicamente igual ao domínio simples, que a gente já viu com o Sakabe e a Miwa usando. E o que esse tipo de técnica faz é apagar o efeito garantido que a expansão de domínio garante. Porque a maioria dos feiticeiros coloca um efeito de acerto garantido nos seus domínios, né? Então, por exemplo, quando o Sukuna expande o domínio dele, o acerto garantido é que todo mundo que tá na área da expansão dele vai ser cortado e fatiado completamente. Só que o que acontece com esse tipo de técnica, tanto o domínio simples quanto a cesta de Vimioku, é que ele não apaga o feitiço em si, apaga só as regras da barreira que a pessoa colocou. Porque o acerto garantido nada mais é do que uma regra que a pessoa coloca na barreira, imbuída na técnica dela, na expansão de domínio. Só que é aí que o Reg é pego de surpresa, porque a expansão de domínio do Megumi ainda tá incompleta. Então ele nem sequer consegue colocar um acerto garantido. A única coisa, assim, que essa expansão de domínio do Megumi faz é basicamente expandir ao máximo a técnica das 10 sombras que ele já possui. Então ele consegue invocar os Shikigamis dele a toda hora, um seguido do outro, rapidamente, e mergulhar nas sombras e sair das sombras, criar vários clones dele mesmo, assim, é uma loucura. Ele simplesmente amplifica 120% o uso das 10 sombras dele, enquanto ele tá dentro do domínio. E aí, como o Reg é pego de surpresa, o Megumi começa a descer o cacete nele, e é porradaria pra cá, porradaria pra lá. E aqui, nessa parte que eu falei que eu não gostei tanto do episódio, é só em relação à animação, porque o efeito de fluidez que eles vêm usando, eu tô gostando bastante, de verdade, de todas as lutas até agora. Só que nessa luta e nesse momento em específico, alguns momentos tá tão fluido, os personagens parecem estar tão líquidos, tão molengas, que não dá pra entender o movimento que eles estão fazendo. Então parece que só tem um monte de boneco rodando ali e não dá pra entender direito o que tá acontecendo. Fora isso, a animação do resto do episódio tá muito boa, inclusive outras cenas de luta estão naquele padrão maravilhoso. Só não entendi porque aqui eles quiseram colocar, tipo assim, de forma abusiva esse efeito, né, pra causar fluidez. Mas eu não curti muito, mas também tudo bem se você curtiu, sabe? É só minha opinião. Aí depois de tomar esse cacete pro Megumi, dentro da expansão de domínio, o Reg começa a entender como é que funciona a expansão do Megumi. Então ele simplesmente queima 3 notas fiscais, que eram 3 notas fiscais de carros. Eu queria muito saber como é que esse filho da mãe consegue arrumar tanto recibo nessa facilidade toda. O cara conseguiu 3 notas fiscais de carros, cara. É simplesmente maluquice. Uma outra coisa que eu não falei sobre a expansão de domínio do Megumi é que ele consegue guardar coisas na sombra dele. Não só na expansão, na técnica dele de forma geral. Tanto que ele guarda a espada, ele consegue guardar o próprio corpo dele ali dentro da própria sombra também. Só que isso tem meio que um custo. E o custo é que ele tem que carregar o peso no próprio corpo de tudo aquilo que ele estiver carregando dentro da sombra. E o Reg percebe isso. Foi daí que ele tirou a ideia genial de jogar 3 carros ali dentro da sombra do Megumi. Dito isso, o Megumi estava aguentando nas costas nada mais, nada menos que 2,4 toneladas. Qualquer ser humano normal, eu acho que morreria instantaneamente. Mas aí diz que ele tá usando energia amaldiçoada e tá com o corpo posicionado de um jeito. Enfim, né? Tudo bem. Coisas que a gente aceita de animes. E pra não deixar barato, o Megumi simplesmente solta o elefante dele em cima do Regstar de uma vez só. Então o Regstar, na hora que ele segura esse elefante nas costas, ele instantaneamente quebra vários ossos da perna e tudo mais. E a partir desse momento vira basicamente um jogo de resistência, né? Quem ia aguentar mais tempo? O Reg segurando o elefante nas costas ou o Megumi aguentando quase 2,5 toneladas. Só que parece que o Reg ele tinha uma carta na manga ali, né? Tinha algum recibo ali capaz de fazer ele virar o jogo. Só que na hora que ele tira uma das mãos do elefante que ele tava segurando pra pegar o recibo, ele simplesmente blup, afunda na sombra do Megumi. E aí lá embaixo não tem resistência, não é água, é sombra mesmo. Então ele só começa a cair, cair, cair infinitamente. E aí o Megumi pensa, cara, eu só preciso aguentar até eu me certificar que esse cara não vai estar mais respirando. Só que o que acontece? Lembra daqueles carros que o Reg jogou dentro das sombras lá da expansão de domínio do Megumi? Então,
meio que todo contrato que o Reg queima ali, né, todo recibo que ele queima e vira um objeto, ele pode dar uma ordem simples para esse objeto. E como ele, na hora que ele chamou esses carros, ele não deu ordem nenhuma, ele ainda podia dar uma ordem. Por que ele não deu ordem nenhuma? Toda vez que ele dá uma ordem por objeto também, assim que o objeto realiza aquela ordem, o objeto desaparece. Como ele não queria que os carros desaparecessem, então os carros ficaram lá mesmo. Aí ele pegou um desses carros e deu uma ordem para ajudar ele a subir, né, a sair dessa sombra do Megumi. Então meio que o Megumi saiu o peso de um dos carros das costas dele, né, bom para ele, só que mesmo assim ele ainda tava com o peso de 2 carros no corpo dele e o Reg tava tranquilão. E aí que simplesmente o Reg decide queimar o recibo de uma casa para jogar no Megumi. Eu já fiquei indignado com o cara achar 3 recibos de um carro, mas como é que ele conseguiu arrumar o recibo de uma casa? É inacreditável os recibos que esse homem acha, cara. Ele é um perigo. Mas, enfim, eu só fico muito incrédulo. Desde o episódio passado eu tava falando como é que o cara consegue achar recibo de todo tipo de coisa. É inacreditável, cara. E fica aquela cena da casa quase caindo em cima do Megumi, e fica toda aquela tensão e a tela fica preta. E quando o Regstar abre os olhos, ele pensa que ele tá afogando na sombra do Megumi de novo. Só que dessa vez não, ele tá afogando na água de verdade. E não só isso, como o Megumi tava atrás dele dando um mata-leão nele. E pra piorar, ele ainda tava pesando o peso dos 2 carros, né, que o Reg tinha jogado lá dentro das sombras dele. Então era uma pedra, uma baita de uma pedra, diga-se de passagem, simplesmente afundando o Regstar. É aí que o Reg claramente tem que desfazer o feitiço dele dos carros pra ele ter a mínima chance de escapar ali do Megumi. E a câmera fica tipo 1 minuto só mostrando a piscina com vários destroços, né, do teto que abriu e tudo mais. E você fica tipo assim, tá, mas quem é que vai sair dessa piscina? E fica um tempão, cara, a câmera focada somente na piscina e quem sai de lá é o Reg. Mas o Reg sai sozinho. E assim que o Reg sai da piscina, ele dá de cara com o Megumi. Mas o que que rola? O Reg, pra ele poder queimar os recibos, né, eles não podem estar molhados, obviamente. E como eles tinham caído e afundado dentro da piscina, o Reg tava com todos os recibos molhados, ou seja, ele não ia conseguir ativar as técnicas dele. Porém, o Megumi ele tinha acabado de ativar a expansão de domínio e fora que ele já estava muito esgotado das batalhas anteriores. Então, o que se imaginou entre os dois foi que nós dois estamos esgotados, não conseguimos usar técnicas amaldiçoadas, então vamos cair pra porrada. Então o Reg e o Megumi vão caminhando lentamente um na direção do outro. Essa cena assim ficou estupidamente bem dirigida e animada. E quando eles se aproximam, eles começam a trocar porrada ali rapidão e aí do nada, puf, o lobo do Megumi dá apenas um golpe. O Megumi esse tempo todo fingiu que não conseguiria mais usar o Shikigami do lobo, né, que o Reg tinha dado alguns golpes nele, só que foi só mais uma armadilha do Megumi, fingindo que ele não podia mais usar o lobo. E aí o Reg é pego de surpresa e finalmente perde a luta. E essa luta específica começou sendo tão bem animada, pena que dura, sei lá, 4 segundos antes do lobo aparecer e acabar com a graça. E aí que o Reg, ele simplesmente aceita que ele perdeu, né? E ele dá os pontos dele que ele tinha todos pro Megumi, falando que ele é só um espectador e que provavelmente fazer aquilo ia deixar o jogo muito mais interessante. Em seus últimos suspiros, o Reg diz ao Megumi: "Deixe o destino brincar com você e morra sendo um tolo." Então mostra o Megumi saindo de lá todo acabado. Então a cena corta e a gente vai pra luta do Takaba contra o Hazenuki. E tipo assim, não é luta, cara. É o Hazenuki explodindo, é o Hazenuki na cabeça dele. Cara, eu já... Tipo assim, já era pra eu ter derrotado esse cara no mínimo umas 5 vezes e ele não toma dano nenhum. Tem uma parte que o Hazenuki vai dar um soco no Takaba e simplesmente o soco dele desliza pelo corpo dele. Aí ele fala: "Por que seu corpo tá cheio de óleo?" Aí o Takaba fala: "Talvez seja caldo." E aí o cara... é caldo mesmo. E eu dou risada dessas coisas, mesmo não sendo tão engraçado assim. Eu tenho consciência que não é tão engraçado. Mas as piadas do Takaba me cativam, cara. Eu dou risada nos idiotices dessa, é inacreditável. Então Kogane aparece pro Hazenuki pra avisar que o Regstar tinha perdido. É como o Hazenuki não vê mais motivo pra aquela luta, ele fala: "Ah, falou, vou pra casa." Aí o Takaba simplesmente manda um "tudo bem, toma um banho e escova os dentes." É muito idiota, cara, mas eu dou risada dessas besteiras. Então a narradora, né, dá todo o contexto da habilidade do super comediante do Takaba, que funciona com tudo que ele acha engraçado, simplesmente torna realidade. Inclusive até exalta dizendo que até mesmo Satoru Gojo teria problema de lidar com a habilidade do Takaba, que é uma coisa que eu sempre falo e tem muita gente que diz que eu sou maluco. A gente volta de novo pra aquela menina com o cabelo cheio de bolas, que eu continuo sem querer lembrar o nome dela e nem ir atrás de pesquisar, porque ela é um personagem completamente relevante. Aí ela começa a falar que achava que todos os homens eram lobos e que esses lobos sempre faziam tudo o que ela queria. E é muito irônico, porque na mesma hora aparece o Megumi com o Shikigami do lobo e ele podia finalizar ela naquele momento ali mesmo. Só que ele lembra da irmã dele e ele simplesmente desiste. Aí quando ele vira a esquina,
ele cai no chão, todo acabado. Nessa hora aparece a Anjo, assim, descendo dos céus e toda iluminação, cara. É uma cena simplesmente maravilhosa, perfeita, incrível. Absolute anime, muito bonita, cara, a Anjo chegando. E corta mais uma vez a cena, e a gente agora vai ver o que tá rolando lá na colônia que o Yuta tá. E a gente é introduzido aos principais participantes que estão naquela colônia. Primeiro a gente tem um Druve, que é um velho meio monge, que tá com 91 pontos. E depois a gente é apresentado ao Ryu, que é um dos caras mais poderosos desse jogo do abate. Escuta o que eu tô te falando pra batalha que vai rolar semana que vem aí do Yuta contra a rapaziada. E ele tá com 77 pontos. A gente também tem a Uro, que tá com 70 pontos. Essa Uro, ela tem um dos poderes mais roubados de toda a obra. Não vou dar spoiler aqui, porque vocês vão ver quando acontecer na luta. E parece que os três meio que tinham chegado no impasse ali. Ah, eu já esquecendo também. Também tem a Barata, que é uma maldição de grau especial, que ela é poderosa mesmo, mas também maldição da Barata, né? Meio que tanto faz. Só que esse impasse que eles tinham chegado simplesmente acaba quando o Druve é derrotado. E quem que derrotou ele? Nada mais, nada menos que Yuto Kotsu, que a essa altura do campeonato já tava com 35 pontos. E a última frase que é falada antes de acabar o episódio é uma farmação de aura assim, cara, inacreditável. O Yuta andando lentamente e a câmera vai se aproximando do rosto dele e a narradora diz: Yuto Kotsu, um feiticeiro com talento equiparável a Satoru Gojo. E finalmente o episódio acaba. Eu gostei bastante desse episódio, só que eu acho que eles deram uma condensada muito grande de muita coisa. Eu acho que poderia ter estendido um pouquinho mais a luta do Megumi ali, mas não tem problema também. Foi um baita de episódio, como todos dessa temporada estão sendo. Jujutsu é muito bom e o anime tá conseguindo fazer ele ficar ainda melhor. Se você chegou até aqui, comenta pra mim o que você tá achando da animação dessa terceira temporada de Jujutsu Kaisen, porque eu tô vendo que tá muito dividido. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente adorei só esse pequeno fragmento desse episódio que eu não curti tanto, mas em compensação todos os outros 10 episódios eu não vi falha nenhuma na animação. Enfim, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.